Reflexão sobre o livro de Juízes, hoje o capítulo 14, lemos o versículo 3, diz a palavra: Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Amados, no capítulo anterior estudamos sobre o nascimento de Sansão, suas implicações e missão. A Bíblia não relata a infância de Sansão, mas revela o mais importante: a bênção de Deus estava sobre ele. Entre o desejo de Deus em nos abençoar e a nossa aceitação em fazer a vontade dele, há um espaço chamado livre-arbítrio, e Sansão resolveu usar desta liberdade para se casar com a mulher que os seus olhos cobiçaram. Entretanto, surge uma intrigante questão no versículo 4. Vejamos: Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Parece que tudo ficou confuso agora, não é mesmo? Mas eu lhes convido a analisar o contexto. Deus escolheu Sansão para ser libertador de Israel, correto? Correto. Ele cresceu debaixo da bênção de Deus, certo? Sim. Então isto obrigava a sempre fazer a vontade de Deus, certo? Errado. Apesar do sábio Salomão dizer que é nosso dever temer a Deus e guardar os seus mandamentos, não é algo que nos é imposto. Quando Adão e Eva pecaram, bastava Deus ter o destruído e criado outros em seu lugar. Mas ele não fez isso. Não faz parte do seu caráter justo e de amor agir de tal forma? Por que, pois, a Bíblia diz que aquela união em julgo desigual vinha de Deus? Em Êxodo 34, versículos 12 e 16, nós lemos: Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que ti não seja por cilada, e tome mulher das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Esta ordem do Senhor era para preservar o povo de duas coisas: da corrupção moral dos pagãos e da idolatria que os faria esquecer do Senhor e de seus mandamentos. Muitas vezes tomamos a direção contrária à vontade de Deus, mas Ele, que sonda os corações, sempre faz de tudo para trazer seus filhinhos novamente para o caminho seguro. Ao colocar um leão no caminho de Sansão, Deus provou ainda estar com ele mesmo diante de sua constante rebeldia. A princípio não foi o melhor dos encontros e nem tampouco era o que podemos chamar de caminho seguro, mas foi o que Deus usou para evitar um casamento que seria bem pior do que enfrentar uma fera. E Deus usou da ocasião para que Sansão ferisse os filisteus, dando início ao cumprimento da missão que lhe foi designada como libertador de seus irmãos. Assim como o Espírito Santo fez Sansão matar aquele leão com as próprias mãos, Deus não permite que as dificuldades sejam maiores do que a força que Ele nos promete para vencê-las. Quando escolhemos o caminho fácil, aparentemente sem leões ou sem ninguém para interferir em nossos gostos e vontades, acontece como aquele casamento. Há um curto período de festa e de alegria, mas no fim percebemos que a amargura de nossas más escolhas e que elas afetam não somente a nós, mas a todos os envolvidos. Entende agora o sentido do versículo 4? Não que Deus aprovasse aquele casamento, mas que o usaria para tentar salvar Sansão de si mesmo, de seu egoísmo e presunção. Ele podia ser o homem mais forte fisicamente, mas havia se tornado mais débil espiritualmente. Queridos, aquela ilustração da colmeia na boca do leão era a tentativa de Deus de dizer a Sansão que o caminho que ele havia escolhido era um caminho de perigo, mas que se ele obedecesse à sua palavra, o Senhor o levaria a saborear o doce sabor da vitória. Como o salmista escreveu em Salmo 119, versículos 101 e 103, sigamos o caminho que conduz à vida. Diz a palavra: De todo o mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Portanto, amados, escolha ser fiel a Deus entre os seus leões, e Ele lhe dará a mais doce vitória. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, a nossa gratidão a Ti por cada vez que abrimos a Tua Palavra.
Assim como Sansão, quantos jovens hoje tomam decisões sem consultarem ou desobedecendo às ordens dos pais, e assim comprometem as suas vidas, e assim sofrem as consequências dessas más escolhas pela vida inteira? Por isso suplicamos pela tua misericórdia. Derrame o teu Espírito Santo sobre nós e sobre essa juventude, para que as nossas escolhas e decisões estejam de acordo com a tua vontade. Que essas mensagens poderosas de tua palavra sirvam-nos de exemplo para não cairmos nos mesmos erros. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Guia a nossa vida, porque nós não sabemos conduzir a nós mesmos. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.